Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 37. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para os cumprir. Porque em verdade eu vos digo, antes passarão o céu e a terra, que passe a lei, um só jota ou um só ápice, sem que todo seja cumprido. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, mesmo dos mais pequenos, e ensinar assim aos homens, será considerado o mais pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será submetido ao juízo tribunal. Pois eu vos digo-vos, que todo aquele que se irar contra o seu irmão, será submetido ao juízo do tribunal. E o que chamar raça a seu irmão será condenado pelo sinédrio. E o que lhe chamar louco será condenado ao fogo da jena. Portanto, se estás para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrardes que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem fazer a tua oferta. Acomoda-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que esse adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade eu te digo, não sairás de lá antes de ter pago o último quadrante. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos, que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Por isso teu olho direito é para ti causa de queda. Arranca-o e lança-o para longe de ti. Porque é melhor para ti que se perca um só dos seus membros, do que todo o teu corpo seja lançado na jena. E se a tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança para longe de ti, porque é melhor para ti que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado na jena. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele libelo de repúdio. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que repudiar sua mulher, e não ser por causa de fornicação, expõe-o ao adultério. E o que desposar a mulher repudiada comete adultério. Igualmente ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas guardarás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, digo-vos, que não jureis de modo algum, sem motivo justo, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escábulo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, pois não podes fazer branco ou negro um só dos teus cabelos. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Tudo o que disto passa procede do maligno. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa leitura traz para nós o verdadeiro sentido dos mandamentos, a plenitude dos mandamentos. O nosso Senhor Jesus, o Verbo se fez carne, habita no meio de nós para nos ensinar a viver a plenitude dos mandamentos. Ele não veio tirar uma vírgula, mas ele veio nos ensinar a vivê-los corretamente, como deve ser vivido conforme o agrado de Deus. E Jesus aqui nos ensina sobre adultério, sobre não matar. Se você tiver algo de errado contra alguém, você tem que reconciliar-se. Se você adulterar no olhar, no cobiçar já é adultério. Então não é somente o fazer, né, a traição, mas só de você já brota no teu coração. O Diário Bíblico vai nos ensinar aqui um ensinamento assim pleno também. Jesus não veio para abolir os mandamentos, mas para torná-los perfeitos. Ele aprofunda a proibição do adultério, mostrando que o pecado começa na intenção do coração. Jesus nos convida a praticar e a ensinar os mandamentos por fidelidade, amor e não por medo. Nossa salvação depende da nossa obediência a Ele e nossa
felicidade depende do amor a Ele. Os mandamentos não são arbitrários ou inventados por Deus. São respostas aos anseios mais profundos do coração humano. Anseios por Deus, pela família, pela vida, pelo amor puro, pela justiça e pela verdade. Coloca a mão no teu coração. E hoje, o que o texto diz para mim? A prática dos mandamentos por amor e fidelidade. Amor a Deus, amor ao próximo, o amor vivido e não só falado. Sabe, irmãos, como que eu vou viver o amor? Como que eu vou viver os mandamentos? É vivido e não só falado. É isso que Jesus nos ensina. Porque os fariseus, os doutores da lei, tinham os mandamentos cravados no seu coração. Tinham os mandamentos cravados como deve ser feito. Mas na prática, eles encobriam muitas coisas. Eles faziam somente os preceitos. Eu tenho que tirar o dia do Senhor. Eu tenho que amar a Deus desta forma. Mas na prática, a convivência com o amor, eles deixavam a desejar. E Jesus já nos ensina aqui, no olhar, no falar, no proceder, como agir diante do meu erro, diante da minha falha, diante da minha ira, diante da discórdia, diante da briga, diante do amor, como que deve ser. E isso nos ensina a cada momento. Então, querido irmão, neste agir, como eu estou vivendo a prática do amor diante dos mandamentos de Deus, como eu estou vivendo com Deus e com a minha família? Será que eu estou vivendo realmente? Eu estou anunciando o Evangelho com o meu agir, com o meu falar, com o meu proceder? Será que os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos está sendo digno de uma resposta de amor a Deus? Será que os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca está sendo digno de uma resposta de amor aos meus da minha casa? Como eu falo, como eu demonstro através do meu ver, como eu demonstro através do meu ouvir? Será que eu estou vivendo essa graça dentro da minha casa? O que eu estou vendo, o que eu estou falando, o que eu estou ouvindo, isso agrada o coração de Deus? O que eu estou vendo, o que eu estou falando, o que eu estou ouvindo, isso agrada o coração dos meus, das pessoas que estão próximas de mim? Eu estou fazendo isso por amor ou por obrigação, sem vontade, sabe, irmãos? A maior graça que nós temos é a convivência com amor. Então, tem momentos da nossa vida que nós vamos tirar para ir na frente de Deus, que é hoje, ao domingo. Nós vamos lá, ficamos na presença do Senhor, na Santa Missa, ouvimos a palavra de Deus, trazemos essa palavra para a nossa vida, vivemos ela. De que forma? É lá na convivência familiar. É lá quando o Satanás te oferece o adultério, você nega ele. Não, eu não quero isso. De que forma? Você cortando as oportunidades, você não deixando a desejar. Como diz a palavra, se teu olho te leva a pecar, arranque-o. Se a tua mão te leva a pecar, corte-o. Isso aí que Jesus está querendo dizer para nós é quando você não dá oportunidade ao maligno. Não dá oportunidade para que ele venha trazer para você o pecado. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho as dificuldades na parte da sexualidade, que eu vou ficar olhando vídeo pornográfico, né? Que eu vou ficar alimentando o meu coração com pornografia? Aí muitas pessoas entram na masturbação, muitas pessoas entram no adultério, muitas pessoas entram na desgraça diante da sua vida, porque você deixou a desejar. Corte, arranca fora da sua vida. Se é isso o teu problema, não mexa mais no celular. Se o teu problema é a bebida, que é o alcoolismo, não vá mais no boteco. Se o teu problema é isso e está lá na convivência com aqueles amigos que só sabem beber, infelizmente, meu irmão, dá um tempo. Fala assim, olha, eu não posso mais, a minha vida está se acabando porque eu não sei me controlar na bebida. Então eu vou ter que cortar essas amizades por um período para que eu não caia na tentação. Por que num período? Porque não deve desfazer de ninguém. Porque ninguém a gente deve desfazer. Mas a gente deve ter educação, ter respeito e saber o nosso lugar. Saber aquilo que está nos levando a pecar. E tudo isso por amor a Deus e por amor ao próximo. Então quando eu faço isso por amor a Deus, é porque eu não quero me distanciar dele. Não é porque eu tenho medo de Deus, não. A maior graça é você falar assim, eu quero estar na tua presença, Jesus. Eu quero estar contigo. Se o pecado me leva a distanciamento do Senhor, eu não quero mais pecar. Eu quero estar junto de Jesus. Coloca a mão no teu coração. E diante dessa palavra, diante desse ensinamento, fala assim, eu desejo, Senhor, que os teus mandamentos sejam cravados no meu coração. Que o meu agir seja um agir
que traga para nós a convivência do amor, Jesus. Eu quero viver na prática o teu amor. Eu quero viver na prática os teus mandamentos. Eu quero viver na prática amando a Deus sobre todas as coisas. Eu quero viver na prática o amor ao próximo, ao meu pai, à minha mãe, o amor à minha esposa, aos meus filhos. Essa prática, Senhor, que eu falo que é o mais difícil, porque é dentro de casa que nós mostramos o que nós somos. Nós tiramos a máscara, nós somos verdadeiro. E um coração verdadeiro, ele precisa ser purificado no dia a dia, naquelas coisas erradas que fazemos, que nós temos que corrigir. E tudo isso por amor. Não é por medo, não é para querer se aparecer, não é para querer ser melhor que ninguém, é simplesmente por amar. Porque se eu amo, eu não quero que cometa... eu não quero defraudar ninguém que está comigo. Eu quero simplesmente servir. Eu quero simplesmente viver a convivência do amor. E tudo isso, meu irmão, só é possível se o nosso coração estiver entregue a Deus. Sabe, eu colocava assim uma pessoa justamente falando assim, isso é uma bobeira. Eu quero é viver minha vida, eu quero viver ela, degustar de tudo. Não me importa essas coisas. Querido irmão, querida irmã, o que é viver a vida? O que é viver realmente a vida? Será que é as práticas irregulares? Será que é deixar Deus de lado? Será que é deixar Deus em quinto plano? Eu só vou a Deus quando eu precisar? Ou eu viver com Ele no meu dia a dia? Colocando Deus em primeiro lugar na minha vida? Colocando Deus no centro da minha vida? Vou dar um exemplo. Eu tenho que sair, eu tenho que ir em tal lugar, mas eu não posso faltar missa domingo. Eu vou chegar lá e vou ir na missa lá onde que eu for, porque a missa tem todo que é lugar. Eu preciso, vamos colocar aqui, tantas situações, né? Eu preciso ser um bom exemplo lá na hora que for fazer uma compra no mercado. Eu preciso ser um bom exemplo lá na hora que eu estiver conversando com a minha família. Eu preciso ser um bom exemplo lá na hora que eu estiver fazendo um negócio, no meu trabalho. Sabe por quê, irmãos? Por que Deus, o Espírito Santo está soprando aqui? Porque às vezes a gente não dá esse mínimo detalhe, não dá atenção a esse detalhe. Mas é nessa hora que nós devemos colocar em prática o amor. É nessa hora do seu dia, no teu respirar, no teu falar, no teu ouvir, no teu ver. É na hora que você estiver lá, nervoso. É nessa hora que você deve respirar e falar assim, Senhor, dai-me a graça de não me irar contra o meu irmão. Dai-me a graça de pedir perdão pela ofensa que eu fiz. Dai-me a graça de me reconciliar pelas palavras que eu disse. Quantos corações precisam da reconciliação? Precisa ser verdadeiro. Larga a tua oferta na hora da missa e vai reconciliar com seu irmão. É isso que Jesus nos pede hoje. Que a gente tenha um coração verdadeiro diante da convivência com amor. E que a gente comece na nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado